tô gravando, eu não consigo chegar pra lá, não. Tem que trazer pra cá. O cabo ele é mais curto, né? Eu preciso gravar aqui na frente. Vamos iniciar nosso estudo de hoje. Vamos orar. Estou fazendo alguns ajustes aqui. Vamos orar então, né? E a gente inicia. Enquanto isso eu vou ajustando algumas coisas aqui. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar neste lugar. Pedimos a Tua direção, ó Pai, sobre as nossas vidas. Apresentamos a Ti, ó Pai, tudo aquilo que nós somos. Pedimos o sangue do Cordeiro sobre nós. O sangue de Jesus Cristo sobre os umbrais das nossas portas, da nossa vida. Ó Deus, para que possamos estar diante do Senhor, porque nós estamos aqui totalmente confiando em Cristo, na justiça dele. Ele nos fez justiça em Cristo Jesus, nós somos feitos justiça de Deus. E nós agradecemos por isso, porque o Senhor nos chamou para ser filho, o Senhor nos chamou para estar contigo, assentado nas regiões celestiais. O Senhor nos chamou, nos posicionou em tua presença. Nós te louvamos, apresentamos a ti esse dia, Pai, o quinto dia, quando nós encontramos aqui, ó Pai, esse treinamento, esse seminário, ó Pai, onde nós estamos aprendendo, diz a respeito do nosso propósito, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que haja entendimento, venha sobre os teus filhos, ó Pai, espírito de sabedoria, espírito de revelação, ó Deus, venha sobre os teus filhos, ó Pai, entendimento, abra os olhos do entendimento, Senhor, do teu povo, da tua igreja, para que eles possam compreender a tua vontade, compreender aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Ó Deus, que haja crescimento, haja edificação, que a tua palavra, Deus, seja a nossa prioridade, que possamos amar a tua presença, buscar mais o Senhor, mais de ti, ó Pai, nós queremos. Traga um entendimento, Deus, sobre as nossas vidas, da tua palavra, traga a revelação da tua palavra, a revelação da tua voz. Ó Deus, que cada um dos teus filhos venha entender e saber o teu propósito, para que eles estão aqui, porque o Senhor colocou eles neste reino, ó Deus, porque o Senhor estabeleceu eles nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Esteja conosco, nos abençoando, esteja neste lugar, Espírito Santo, trazendo entendimento, trazendo a compreensão, esclarecendo aquilo que precisa ser esclarecido. Ó Deus, tirando as escamas dos olhos, tampões dos ouvidos, para que haja compreensão, e através da compreensão vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, assim nós agradecemos ao Senhor e oramos. Amém. Irmãos, eu vou falar hoje a partir da página 14 da apostila. Deixa eu só compartilhar um link aqui. Eu compartilho o link no grupo da igreja e também no meu canal do Telegram, da Escola de Profetas. Quem não tem o Telegram, depois você instala o Telegram. No Telegram também nós temos o grupo da igreja e também
nós temos o canal da Escola de Profetas, onde também nós compartilhamos estudos, ensinamentos, orações, pregações. Lá tem muita pregação, muitos estudos que eu coloco. Tudo que a gente tem aprendido, tudo que eu aprendo, eu coloco lá. Tudo que eu acho relevante, eu coloco no canal do Telegram, que é o canal da Escola de Profetas Unção Sem Limites. Deus abençoe a cada um que nos acompanha, seja no YouTube, seja desse ministério ou de outro. Todos nós fazemos parte do reino de Deus. Existem pessoas também que estão nos acompanhando, que são de outros ministérios, mas nós fazemos parte do reino de Deus. Nós estamos num reino e nós queremos trabalhar para este reino. Então, eu tenho a apostila, página 14, a Fabíola já até imprimiu a apostila, né? Ficou top demais, imprimiu ainda colorida, aí é diferenciado, né? Falar um pouquinho sobre o propósito profético. E a partir da semana que vem eu vou falar sobre o fundamento dos ministérios, que é a próxima aula. Então nós vamos pegar como texto base livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Todos nós queremos ter êxito no que realizamos, porém ainda mais importante que isto é a nossa necessidade de descobrir o sentido de nossa existência e concluir com sucesso o chamado de Deus para nós. Todos nascemos com um grande propósito divino. A nossa vida é talhada nos mínimos detalhes para o perfil exato do que Deus precisa para cumprir. A saber de mínimos detalhes, né? Você lê o Salmo de número 139. Não nascemos por acaso e nossa vida só encontrará plena realização dentro do propósito do Senhor. É neste lugar que nos satisfazemos, é ali que somos felizes, é também neste território onde mais frutificamos. Qual o território? O território do propósito a qual o Senhor estabeleceu para nós. Aquele gostoso sentimento de estar encaixado em harmonia com a vida, saber para que nascemos. Chamamos isso de propósito profético. Eu tenho ensinado aqui, tenho mostrado para os irmãos, e esse é meu pensamento. Nós vivemos em um reino. Nós vivemos em um reino. A Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de céus. E nós temos ali o apóstolo Paulo, na carta de 2 Coríntios, quando ele fala que foi ao terceiro céu. Os sábios rabinos, eles falam de 7 dimensões do céu. 7 céus. Mas a Bíblia não fala de 7, a Bíblia fala de 3 pelo menos. O terceiro céu é o céu onde está o trono de Deus. Os anjos que estão mais próximos do trono de Deus são o que a Bíblia chama de querubins. Não sei se você já viu aquela réplica da Arca da Aliança, e em cima da arca tem uma tampa chamada propiciatório, em português, né? E aquela tampa, ela representa o trono da glória de Deus, porque ali também estão os querubins representando
o trono da glória de Deus. Então, no terceiro céu é o céu do Senhor. A Bíblia diz que Deus criou os céus para Deus, para Ele. Céus é dele. No segundo céu é o que nós chamamos das regiões celestiais. Céu chamado de regiões celestiais, onde também existe a batalha entre anjos, demônios. E até então nós estamos falando de coisas espirituais, invisíveis aos nossos olhos físicos, pelo menos até que Deus abra a sua visão. Esse é o segundo céu, céu chamado das regiões celestiais. Por onde Satanás está hoje, porque ele foi expulso do terceiro céu. Não sei se você lembra dos textos da palavra do Senhor, que fala que quando houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, a antiga serpente e seus anjos, e Miguel derrubou Satanás e seus anjos do terceiro céu, que era o lugar onde ele habitava na presença de Deus, e agora ele está entre o primeiro céu e o segundo céu. O segundo céu é esse chamado regiões celestiais, o primeiro céu é o que nós estamos vivendo. A terra é o primeiro céu. A terra é o reino onde Deus estabeleceu para que eu e você venhamos viver. Toda essa realidade, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, elas são criações de Deus. E tudo que Deus cria com propósito e objetivo. Presta atenção que eu vou dizer para você. Se você é uma pessoa inteligente, subir um pouquinho. Se você é uma pessoa inteligente e você quer ter sucesso na vida, veja bem o que eu vou dizer. Você é uma pessoa inteligente, usa o seu raciocínio, a sua mente, sua inteligência, sua capacidade mental. E você quer ter sucesso na vida, você não faz nada por acaso, você faz as coisas planejadas. Então, você não faz as coisas assim, na loucura, vou fazer isso aqui e seja o que Deus quiser. Não vai funcionar, dificilmente vai funcionar. Tudo você planeja, você vai abrir um negócio, você planeja. Eu vou abrir uma barraca de cachorro-quente, então você planeja. Eu preciso ter um valor, eu preciso comprar isso, comprar aquilo, eu preciso talvez daqui a pouco ter funcionários, eu preciso de um ponto para estar, entendeu? Eu vou trabalhar de tal hora até tal hora, eu preciso fazer compras, eu vou vender, eu preciso comprar, depois eu quero expandir, então eu vou abrir em outro lugar. E tudo que você vai fazer, você planeja. Se você não planejar, não funciona, não dá certo. Então, o que nós estamos entendendo? O que eu quero que você entenda é isso. Deus é um ser perfeito em seus pensamentos. Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem toda a inteligência. É alguém a qual a nossa capacidade humana não consegue compreender. Intelectualmente falando, a gente não consegue compreender Deus. Por isso que muitas pessoas elas se tornam ateístas, porque elas querem compreender alguém que está superior à sua mente, e elas não vão conseguir jamais compreender esse alguém. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, se eu não me engano, que agora nós conhecemos em parte. Tudo que nós sabemos de Deus são fragmentos. O que são fragmentos? São partes. Apenas um detalhe, mas Ele nos conhece por completo. Então Ele conhece você por completo. Salmo 139, melhor dizendo, Ele conhece você desde quando você estava no ventre da sua mãe, sendo formado, como foi feito os ossos, como que as células se multiplicaram, como que cresceu os músculos, como que criou os seus órgãos internos, seu sistema respiratório, sanguíneo, sistema ósseo, sistema imunológico. Ele conhece tudo isso. Então Deus, Ele conhece você, mas nós não conhecemos a Ele, entende? Então, esse Deus que sabe todas as coisas, que a gente chama de onisciência, que tem todo o conhecimento, necessariamente, tudo que Ele vai fazer, Ele faz com um propósito. Entende? Nós que somos homens, que temos pensamento limitado, nós que somos homens, que pensamos de forma limitada, né? Tem um nível que nós alcançamos. Alguns dizem que nós usamos apenas 3 ou 4% do cérebro. Não sei se é isso mesmo, mas seja como for, nosso pensamento é muito limitado.
Nós que somos homens, que temos pensamento limitado, quando vamos fazer alguma coisa, nós planejamos, imagina Deus, que conhece todas as coisas. Ele não faz nada sem planejar. Então, o que eu quero que você entenda nesse primeiro momento é que tudo que existe na face desta terra, no primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu, e seja quantos céus existir, isso não vem ao caso, tudo que existe é a obra de Deus planejada. Ele planejou detalhe por detalhe. Ele desenhou detalhe por detalhe antes de fazer. É igual um engenheiro que vai fazer um prédio. Ele faz de qualquer jeito? Não, ele desenha. Não sei se você já pegou um projeto estrutural, um projeto elétrico de um prédio. Tudo é projeto. Então faz o projeto estrutural, toda a estrutura, como vai ser, as ferragens que vão ser usadas, o tipo de concreto, entendeu? A espessura do concreto, tipo de parede, a espessura das lajotas, a espessura do reboco, tudo é planejado. Aí faz o projeto elétrico, qual o tipo de fiação que vai usar, qual a espessura dos fios e dos comandos que vai estar nos quadros, disjuntores, tudo é planejado. Então, o engenheiro elétrico não chega lá num quadro de disjuntor, vamos colocar esse disjuntor aqui qualquer que vai dar certo. Não, ele pega aquele negócio e ele faz o cálculo matemático para poder saber quantos de corrente, de amperagem ele vai precisar naquele prédio para sustentar a energia daquele prédio, não venha cair, as pessoas ficarem sem energia, ou venha até dar um problema de curto-circuito, queimar, seja o que for. Então ele precisa planejar. Se nós seres humanos planejamos, imagina Deus. É isso que eu estou dizendo para você. Não existe nada nesse mundo que seja obra do acaso. E você, como ser humano, não é obra do acaso. Você é um projeto de Deus. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Isso é fundamental naquilo que eu estou falando hoje. Nós somos um projeto de Deus, a qual Deus estabeleceu. E todo projeto que Deus cria, estabelece, Ele cria com um propósito, com uma finalidade. Então nós não estamos aqui neste mundo por acaso, nós estamos aqui com um propósito, com uma finalidade. E o que significa isso? Nós precisamos descobrir qual é o propósito, qual é a finalidade. Quando eu viver o propósito e a finalidade de Deus que Ele estabeleceu para mim, então eu estarei dentro dos planos de Deus. Enquanto eu não viver o propósito que Deus estabeleceu para mim, eu estou nos meus planos, não no dele. Isso é fundamental, entende? Então a pergunta que eu faço para você é: você sabe qual é o teu propósito? Você que está em casa, qual é o propósito de Deus para você? Qual é o teu objetivo neste reino a qual Deus estabeleceu você? Por que você está aqui? Existem 3 perguntas na filosofia que desde a época de Tales de Mileto, primeiro filósofo das colônias da Grécia, eles faziam. E essa pergunta ela foi perpetuando até os filósofos atuais. E a pergunta é, as 3 perguntas são: de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos? Essas são as perguntas que a filosofia tenta responder. E eles não conseguem responder. Por quê? Porque eles buscam a resposta apenas nesta vida. E esta vida não tem todas as respostas. Este mundo material não tem todas as respostas. Por quê? Porque este mundo material veio a existir daquilo que é imaterial. Aquilo que é material é aquilo que nós chamamos de tangível. O que é uma coisa tangível? É algo que você consegue pegar, tocar e apalpar. Este mundo tangível, que é o mundo material, físico, ele veio de um mundo intangível, que nós chamamos de mundo do espírito. As coisas visíveis veio das coisas invisíveis. E que são as coisas invisíveis? É o mundo espiritual, é o reino de Deus. Então, falando dentro da constituição do ser humano,
dentro da constituição do ser humano, você é espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Você não é só corpo. Você é espírito, alma e corpo. Mas você, enquanto corpo, pensamento intelectual, presta atenção, você enquanto corpo, pensamento intelectual, se você tentar explicar o espiritual, você não consegue. Porque a matéria não vai conseguir explicar o que é espiritual. Por isso que o mundo, nesta realidade material, não consegue explicar o que é espiritual. O máximo que a psicologia faz é transformar a sua alma em comportamentos. E aí, a partir de comportamentos, ele tenta explicar você, tenta explicar a sua origem, de onde você veio, por que você tem certas características, por que você herdou certas enfermidades, disfunções que veio dos seus antepassados. O máximo que vai ser feito é isso. Mas eles não conseguem atingir o reino do Espírito. Porque as coisas espirituais, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, elas se discernem espiritualmente. Então, se nós tentarmos, você pode, o médico, ele coloca o corpo em uma maca, ele abre o corpo, ele disseca o corpo, ele consegue entender o coração na parte física, ele consegue entender cada parte do corpo, rins, braço, perna, cérebro, mas apenas a parte física. Ele não consegue entender a parte espiritual. Mesmo a parte física, a medicina não consegue entender. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que Deus é que faz a ferida e Ele é que liga a ferida. Então, se eu fizer um corte aqui no meu braço, eu vou ali no UPA, o médico, o máximo que ele vai fazer, sabe o que é? Costurar. Ele não tem poder de fazer preencher a carne e a carne voltar. Por que a carne volta? Porque Deus determinou para que ela voltasse. Existe uma palavra, um decreto divino que sustenta essa realidade material. O que sustenta essa realidade material é o decreto de Deus, é a palavra de Deus. E é por isso que se eu fizer um corte no braço e o médico costurar, ele der os pontos, mas nada garante que aquela carne vai se juntar e se tornar de novo uma só. A única coisa que garante isso é porque Deus sustenta isso. Se não fosse Deus, seria apenas carne junta através de uma linha e não ia funcionar, entende? Por quê? Porque existe algo além da matéria. Não sei se você sabe disso. Eu estou falando disso aqui, talvez nem sei porquê, mas é algo que a gente vai tendo direções para falar. Mas nas escolas existem as correntes que são ensinadas hoje para as crianças. O que é ensinado para as crianças hoje na escola é que o mundo é obra do acaso. Toda a realidade material veio do acaso. Então, a gente aprendeu um pouco isso na escola também. Talvez na nossa época foi menos, por causa da base cristã. Hoje está mais forte, porque tem menos base cristã. Então, a ciência humana, ela acredita que tudo isso aqui, que essa realidade que nós estamos, é obra da evolução. Então existe o pensamento evolucionista de um famoso estudioso chamado Charles Darwin. Existe o livro dele chamado A Evolução das Espécies, onde ele fala da evolução de tudo. Evolução das plantas, dos animais, dos seres vivos. Tudo que tem vida, ele fala da evolução. E tudo isso é uma forma de negar a existência de Deus. Tudo isso é uma forma de negar que existe um Deus. Por quê? Porque não se encontra propósito para a vida. É isso que eu quero dizer, isso que eu quero que você entenda.
Tudo que é obra do acaso não há propósito. Tudo que é obra do acaso não há propósito. Por quê? É como se existissem, você fosse para um lugar e tivesse 10 caminhos diferentes a qual você pudesse caminhar. E se é obra do acaso, qualquer caminho que você pegar, dá no mesmo. Não importa onde você vai chegar. Então não há propósito, não há finalidade. Agora, se existe uma finalidade, existem 10 caminhos. Pode ser que apenas um dele vai chegar e te levar à tua finalidade. Os outros 9 não. Então, quando tem propósito, é diferente. Mas o mundo prega que essa realidade não há propósito. O que eu quero que você entenda, a gente precisa entender muito bem isso. Tudo que nós vivemos hoje, existe um propósito divino para todas as coisas a qual Ele estabeleceu. E se você não acreditar nisso, sabe o que você faz? Você fica frustrado, você acha que a sua vida não vale nada. Como que isso funciona na prática? Quando você não acredita que a sua vida tem um propósito. Na prática, você fica negando a Deus. Na prática, você fica praguejando a Deus. Ah, Deus esqueceu de mim. Ah, minha vida é assim mesmo e vai ficar desse jeito. Ah, não, mas a vida é assim, a gente nasceu para poder sofrer mesmo e viver essa vida. E como na letra do Zé Pagodinho, que é uma letra totalmente contrária às Escrituras. Vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso aí é totalmente contrário ao propósito divino, porque a gente não está aqui para deixar a vida levar. Nós estamos aqui para ser guiado pelo Espírito Santo. É contrário à palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Então nós não somos guiados pela vida ou pela circunstância, pelos contextos. Nós somos guiados pelo Espírito. Pessoas que são guiadas pelo Espírito são pessoas que vivem o propósito de Deus. Pessoas que deixam a vida levar são pessoas que vivem a vida por acaso. Então, vira e mexe, elas ficam frustradas, elas reclamam da vida, elas ficam praguejando Deus. Ah, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais disso. Porque na prática isso vai se externalizando na sua vida. Por mais que você não entenda, às vezes as pessoas não entendem isso. Mas tudo isso se torna prática. Quando você não entende que a sua vida tem um propósito, o fim último seu, sabe o que é? É como muitas pessoas fazem todos os dias. Esses dias a gente estava tendo um congresso do Davi Rebolo, esse passado, né? E a gente foi no congresso do Davi Rebolo ali em Vila Velha. Em um único dia, 2 pessoas pulou da terceira ponte. Isso não é noticiado, ninguém fala, né? Não sai nas mídias, nos jornais. Eles dizem que não fala para poder não influenciar. Mas eles não fazem nada para poder acabar com isso. Mas a pessoa cuja vida não tem propósito, o que ela faz da vida dela? Ela vive de qualquer jeito. E o fim último dela é subir na terceira ponte e pular. Mas nós não somos assim. Nós estamos entendendo que a nossa vida tem um propósito. É diferente. Quando você vive com propósito, tudo na tua vida faz sentido. Mesmo as coisas que você menos entende. Isso é muito fundamental. Uma vida sem propósito, você acha que as coisas são obra do acaso e não faz sentido. Quando você vive uma vida com propósito, tudo na tua vida faz sentido. Porque é Deus que vai te dando a direção. Mesmo aquelas coisas que você menos imagina, ou menos dá crédito para ela se torna um sentido para você. Porque é uma vida com propósito. Entende? A gente precisa entender isso. Eu já tive sonhos no ano de 2015, que eu não entendi, mas depois de um tempo que eu comecei a entender o propósito de Deus. Por quê? Porque eu não estava dentro do propósito, vivendo uma vida com propósito. Então era como uma coisa assim, isso aqui é qualquer coisa, mas não é qualquer coisa, entendeu? Às vezes você vai numa padaria, encontra uma pessoa, e aquela pessoa talvez vai te guiar, vai te ajudar para uma outra coisa. Igual, recentemente eu estava conversando com uma pessoa, e eu nem imaginava nisso. Eu acredito que nisso eu não vou detalhar aqui o que vai acontecer, mas só para explicar para você. Encontrei uma pessoa, conversei sobre determinado assunto,
E eu acredito que isso vai me levar a um propósito a qual eu estou buscando, uma orientação de Deus a qual eu estou buscando. Eu nem imaginava encontrar isso, entende? O que eu quero dizer para você? Quando você vive uma vida com propósito, Deus te leva em lugares e coloca pessoas na sua vida para você viver o propósito dele. Mesmo quando você, mas eu estou perdido, não estou vivendo o propósito de Deus na minha vida. Mas se você buscar entender o propósito de Deus, Ele vai começar a trilhar e traçar os teus caminhos e os seus passos, para te tirar da escuridão ou do caminho da perdição. Esse caminho da perdição é o caminho onde você está fora do propósito de Deus. Você pode até ser cristão e estar na igreja há muito tempo, mas você não está vivendo o propósito de Deus. É como se fosse aqueles que receberam o talento e enterraram o talento. Não estão vivendo o propósito de Deus para a vida deles. Eles vão ser salvos, porque eles acreditam em Jesus Cristo, mas não vão receber a recompensa. O céu, a Bíblia fala de salvação, que a salvação é justamente isso que nós alcançamos em Cristo Jesus, mas a Bíblia fala de recompensa, que a Bíblia chama de galardão. E é diferente ser salvo e receber galardão. Receber galardão está diretamente relacionado a viver a sua vida com propósito. Amém? Vamos ler aqui Jeremias. Vou seguir aqui a apostila também, senão eu vou falando aqui, vai. Jeremias capítulo 1, versículo 5, né? E assim, é um texto da palavra do Senhor para o profeta, que também vale para nós. Não sei se você entende. Lamentavelmente, a igreja cristã, o cristianismo, dividiu a Bíblia em Antigo e Novo Testamento. E essa divisão, ela trouxe algumas complicações. Uma delas é que muitas pessoas acham que o Antigo Testamento não vale mais. Você sabia disso? Que muitas pessoas dentro da igreja acham que não precisa mais viver o Antigo Testamento? Que é só o Novo? Que o Antigo Testamento não tem mais validade? Pensamento errado. Porque não existe essa expressão Antigo Testamento. Isso é uma criação humana. Isso é uma criação humana. Quando você abre a sua Bíblia aqui, e está aqui Antigo Testamento, Novo Testamento, ó, minha Bíblia está aqui, Bíblia Sagrada contendo o Antigo e o Novo Testamento. Não existe isso aqui na Bíblia. O que existe na Bíblia é Gênesis a Apocalipse. O que existe na Bíblia é Gênesis a Apocalipse. Não existe a expressão Antigo Testamento. Então, assim, lamentavelmente, muitas pessoas acabaram com esse conceito errado, falando assim, não, nós vivemos hoje pelo Novo Testamento, não pelo Antigo Testamento. Vou te fazer uma pergunta. Jesus viveu pelo Novo ou pelo Antigo Testamento? Se você for pensar em Antigo e Novo Testamento, Jesus viveu pelo Antigo. Os apóstolos viveram pelo Novo ou pelo Antigo? Pelo Antigo. Por quê? Porque na época de Jesus não existia Novo Testamento. Na época dos apóstolos não existia Novo Testamento. O Novo Testamento completo, ele surgiu apenas, vamos pensar assim, completo, né? Do ano 70 em diante, vamos pensar. A primeira pessoa a começar a escrever a Bíblia foi o apóstolo Paulo. No seu Novo Testamento tem o Evangelho em primeiro lugar, mas Paulo foi o primeiro a escrever as cartas. As cartas de Paulo veio antes dos Evangelhos. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando Jesus viveu nesta terra, ele viveu com base na lei e nos profetas. Então, tudo que está escrito na Bíblia vale para hoje. Com exceção, é claro, de algumas leis, que a gente chama de leis cerimoniais. É diferente as leis cerimoniais. E aí a gente pode depois falar um pouco sobre isso, mas agora não é o nosso foco. Então vamos lá, Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Antes que te formasse no ventre te conheci. Antes que saísse da madre, antes que foi gerado, né, que saiu do ventre da mãe, eu te santifiquei. E eu dei
as nações, eu te dei por profeta das nações. Deus havia estabelecido Jeremias por profeta das nações. Nós entendemos aqui, eu coloquei 10 pontos aí, né? Primeiro, o propósito profético nasceu antes do profeta. Quer dizer para você que Deus está cumprindo o propósito dele, e a gente tem entendido algo, né? Quando a gente acaba se unindo, a gente tem entendido algo que, na seguinte frase: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Por quê? Porque o propósito é maior do que nós. Isso é fundamental você entender. O propósito é maior do que você. E significa o quê? Significa que Deus estabeleceu o plano, criou o propósito, e Ele fez você para cumprir o propósito. Ele fez você depois do propósito. Antes de Deus formar céu e terra, na mente dele, Ele criou o propósito e o plano. Tudo já estava na mente de Deus, como um plano estabelecido por Ele, e aí Ele faz cada um de nós para cumprir esse propósito, esse plano. Então, quando você vê a vida de Jesus Cristo, olha Jesus, quando Jesus vem, Ele vem para cumprir um propósito. Ele não vem assim de forma aleatória, Ele não nasce aleatoriamente. Observe que quando Ele nasce em Belém. O profeta já havia profetizado que Ele nasceria em Belém, né? Aí o profeta havia profetizado que Isaías, seu rosto seria desfigurado, não haveria beleza nele, tal. O profeta Isaías vai profetizando, e ele vem para cumprir o propósito, né? Quando ele entra em Jerusalém, lembra que ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, tal? Aí o profeta já havia profetizado, eis que o teu rei vem montado no jumentinho. O profeta já havia profetizado lá atrás, quer dizer, Deus já havia desenhado o plano, desenhado o projeto, entendeu? É como você faz o projeto estrutural de um prédio. Deus havia desenhado o plano e o projeto da vida de Jesus Cristo. O que aconteceria com Jesus Cristo? Deus desenhou para ele o plano e o projeto. E aí ele vem para cumprir o plano, vem para cumprir o projeto de Deus. Ele não vem assim de forma aleatória, entende? Tudo na vida dele, ele cumpre as Escrituras. Então, quando ele nasce em Belém, ele cumpre as Escrituras. Quando ele entra em Jerusalém, montado no jumento, ele cumpre as Escrituras. Tudo que ele faz, ele cumpre as Escrituras. Quando ele está lá e os soldados vêm para poder perseguir ele, para poder pegar ele, ele fala, mas os discípulos tentam defender ele. Ele fala, eu poderia rogar a Deus, Pai, e Ele me enviaria aqui, os anjos, para me proteger. Mas não foi para isso que eu vim aqui, eu vim para cumprir um propósito, vim para cumprir um plano. Então, quando Pedro tenta impedir a morte dele, Pedro fala, não, você não vai morrer. Ele fala, não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso cumprir esse propósito, esse plano. Então existe um propósito maior, é isso que eu quero que você entenda. O propósito nasce antes do profeta, ele nasce antes de você. Por que você está aqui? Para cumprir um plano de Deus e um propósito de Deus, e você precisa saber isso. Então, a cada passo da sua vida que você vai dando, assim como Jesus foi dando os passos, ele vai cumprindo o plano e o propósito de Deus. Então, aquele plano que estava no papel, ele começa agora a se tornar realidade, através do cumprimento, entende? Então, agora, nós que estamos aqui, precisamos tornar esse plano de Deus, agora estabeleceu para nós, realidade, até do cumprimento. E a gente não pode, de hipótese nenhuma, tentar fugir do plano e do propósito. Por quê? Existe um conceito na Bíblia que eu não tenho tempo para falar para você agora, mas é o conceito da soberania de Deus. Deus é soberano em suas escolhas. Deus é soberano. Eu já falei aqui, só um exemplo para você. Aqui está a bandeira das tribos de Israel, a bandeira de Jerusalém, a bandeira de Israel. Deus escolheu Israel por um ato de soberania. Deus escolheu Abraão por um ato de soberania lá da terra de Ur dos Caldeus. Através de Abraão, Deus fez uma nação. Veio Isaac, veio Jacó, veio as 12 tribos. E Paulo, escrevendo em Romanos, Paulo fala o seguinte: Deus colocou Israel debaixo de desobediência para que eu e você, que não somos do Israel geográfico, né?
biologicamente falando, nós não somos descendentes de Abraão, para que eu e você venhamos alcançar a salvação. Deus colocou esse povo debaixo de desobediência. Você fala, mas Deus faz isso? Soberania de Deus. Existe um conceito, que é o conceito da soberania de Deus. Por isso que eu estou dizendo, nós não podemos jamais lutar contra o plano e o propósito de Deus na nossa vida, porque quem vai perder somos nós. Lembra de Jonas? O que ele estava fazendo? Deus desenhou um plano para ele. Jonas, você vai fazer isso. E desenhou para ele o que ele ia fazer. O que ele fez? Foi fugir. Deus ainda foi misericordioso com ele, né? Porque ele buscou, clamou no ventre do peixe. Ele fala que das profundezas do inferno ele clamou ao Senhor, e Deus ouviu a oração dele. O peixe vomitou ele de novo na praia, e ele partiu para o chamado dele, para o ministério dele. Entende? Nós temos um chamado, nós temos um ministério, e nós não podemos fugir deste ministério, desse chamado a qual Deus estabeleceu. Por isso que é fundamental. O propósito profético nasceu antes do profeta. O propósito profético nasceu antes de você. Significa o quê? Que antes de Deus enviar você a essa terra, Ele criou um plano e um propósito para você cumprir. E você precisa saber disso. Isso é fundamental, por quê? Porque eu falei da última vez que eu falei esse curso, isso é questão de vida ou morte. Saber o que Deus quer da minha vida é questão de vida ou morte. Não é brincadeira. Não é igual, qual roupa eu vou vestir hoje para ir na igreja? Qualquer roupa que você vestir, de certa forma, né, assim, de forma geral, não vai te influenciar. Agora, conhecer o teu propósito, para que você está aqui, isso é questão de vida ou morte. Porque você não terá outra vida. Eu brinco falando, né, nós não somos espíritas, nós não acreditamos na reencarnação. Nós temos apenas uma vida. Os espíritos acreditam na reencarnação. Então, se eles errarem muito numa vida, eles acreditam que eles voltarão. Isso é uma doutrina que não tem base bíblica. Nós temos apenas uma vida. Hebreus 9, 27. Cabe ao homem morrer, depois da morte, segue-se o juízo. Não tem depois da morte, volta a viver de novo. Depois da morte, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Então, se a sua vida é única, você sabe quanto tempo você vai viver? Não. Tem um camarada que eu gosto muito de lembrar o nome dele, que é o Martin Luther King. Ele foi assassinado com 39 anos. Pastor, Estados Unidos, né, da América. E ele viveu o propósito de Deus para a vida dele. Primeiro como pastor, depois como ativista. Tem um famoso discurso dele, né? Eu acho que é I have dreams. Eu tenho um sonho. Onde ele fala do sonho de liberdade para a população negra dos Estados Unidos, que era massacrada violentamente por causa da discriminação racial que existia na época. Hoje nem tanto, mas ainda nos Estados Unidos existem regiões que são ainda bem racistas, diferente do Brasil, que já rompeu bastante isso, apesar de existir ainda em algumas regiões. Mas pensa num homem que morreu com 39 anos, mas um homem que eu olho para ele e falo, esse cara cumpriu o propósito dele. Agora, eu tenho 41 anos, que eu fiz mês passado, né? Como diz o pastor Moisés, tenho 27 anos e pouco. Então, 41 anos. Agora, qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que mais importa para mim é eu viver o plano e o propósito de Deus. Por quê? As pessoas, isso eu acho que é fundamental, irmãos, a gente entender. As pessoas, elas querem viver muito tempo. Isso é natural do ser humano, sabe por quê? Porque diz o sábio Eclesiastes que Deus, quando criou o ser humano, Ele colocou dentro dele a eternidade. Então, dentro de nós existe um sentimento pela eternidade. Então, nós temos um desejo de viver para sempre. E na verdade, por que nós temos isso? Porque Deus estabeleceu isso dentro de nós. E nós vamos viver para sempre, na presença dEle, no reino dEle.
quando Ele estabelecer completamente esse reino, nós veremos para sempre, é verdade. Mas enquanto estamos aqui em vida, nessa primeira vida que nós temos, né, ou a gente vai ser, ou a gente vem ver a vinda de Jesus Cristo, então a gente vai ser transformado, né, diz o apóstolo Paulo, ou a gente vai morrer. Uma das duas coisas vai acontecer com a gente. Ou a gente vai ver Jesus Cristo descer do céu e nós seremos transformados, ou a gente vai morrer e esperar ser ressuscitado para a nova vida. Então não tem como você fugir disso. Mas quando que isso vai acontecer? Nós não sabemos. Pode acontecer agora, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui 50 anos, 100 anos. Mas também tem outra questão. Quando você vai morrer? Você também não sabe. Eu convivi com pessoas... Eu lembro de pessoas que eu estava na igreja no domingo, não nessa igreja, né? Pai do Senhor, pastor. Eu lembro de pessoas que eu estava na igreja no domingo, e na terça-feira, amigo, ele estava sendo velado o corpo dele na igreja. Aí você fala assim, ninguém imaginava que no domingo estava no louvor tocando, e na terça-feira o corpo da pessoa está sendo velado na igreja. Por quê? Porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Eu não estou querendo te jogar pânico para você ter medo da morte, que a gente não tem medo da morte não tem medo da morte, entendeu? Porque Jesus já venceu a morte, entendeu? Não tem medo da morte. Mas o que importa aqui é o seguinte, é que não é a quantidade de tempo que importa que você viva, o que importa é que você viva o plano e o propósito de Deus para você. Quantas pessoas que vivem 80, 100 anos, mas não vivem o plano de Deus? Então de nada adianta você viver 100, 200 anos, mas não viver o propósito de Deus para você, entende? E eu lembrei do Martin Luther King, que é um camarada que morreu jovem, com 39 anos, mas ele viveu o plano de Deus para ele. Eu poderia dar outros exemplos para você. Nós temos um outro camarada que foi um dos maiores evangelistas do século XX, século passado, evangelista Billy Graham, morreu com 98 anos, olha a diferença. Mas ele também cumpriu o plano e o propósito de Deus para ele, porque aquilo a qual Deus desenhou no céu para ele viver, ele viveu nesta terra. É isso que eu quero que você entenda. Existe um desenho no céu. Quando Moisés sobe no monte, Deus fala com ele, Moisés, faça tudo conforme o modelo que eu estou te mostrando. Existe um desenho no céu para a nossa vida, existe um propósito no céu, existe um plano no céu para a tua vida, e você precisa viver conforme esse plano, esse propósito, esse modelo. Quando nós vivemos isso, então nós teremos galardão, então nós teremos resultado, então nós estamos vivendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Agora, quando nós não vivemos isso, você pode viver muitos anos da sua vida, mas longe do propósito de Deus, não funciona. Eu entendo o salmista quando ele fala o seguinte, mais vale um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 dias lá fora. Por quê? O que ele está dizendo? Deus, eu sei que um dia na tua presença eu estou dentro do propósito, eu estou dentro do plano, e dentro do plano e do propósito, eu prefiro viver um dia, do que viver 1000 dias fora do plano e fora do propósito. Entende? Isso é fundamental, irmãos, entender. Então existe um plano e um propósito que veio antes de você, que é anterior a você. O propósito é sempre maior que você. Esse é o ponto 2 que eu coloquei. O propósito é sempre maior que você. Não sei se você já leu o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, todas as coisas que Deus faz, ele fala o seguinte, ao fazer, eu fiz isso tudo por amor à minha palavra. Porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Antes de ter compromisso comigo e com você, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele nos ama, ele morreu por todos, é verdade, mas antes de ter compromisso comigo e com você, ele tem compromisso com a palavra dele, para velar e cumprir a palavra dele. E a palavra dele é o que estabelece o plano e o propósito que ele estabeleceu no reino. Seu nascimento se deu para o cumprimento dos desígnios divinos. Você nasceu para quê? Você nasceu para cumprir a vontade de Deus. Você não nasceu por acaso. Existem pessoas que acham que nasceu por acaso. Elas estão nessa vida por acaso. As coisas acontecem por acaso. Nada acontece por acaso nessa vida, irmãos. Nada. Por quê? Porque nós cremos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Existe um Deus que desenhou. Às vezes as pessoas acham assim, mas está tão difícil,
tal. É verdade que Deus nos livre-arbítrio, mas mesmo dentro do nosso livre-arbítrio, Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu. Ele está dando um tempo para que todos se arrependam, é o que diz Pedro no discurso dele. Ele está dando um tempo para que todos venham a se arrepender, mas esse tempo faz parte do plano dele que ele estabeleceu. Não é? A Bíblia diz que se não fosse abreviado os dias, ninguém se salvaria. Faz parte do plano. Esse tempo que ele está dando para as pessoas se arrepender, faz parte do seu plano, porque o objetivo dele é que as pessoas reconheçam que ele é Deus. Qual o nosso objetivo? Reconhecer que ele é Deus, que ele é Senhor, que tudo vem dele, tudo é para ele. Por isso que Paulo faz a oração, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo começa em Cristo e tudo termina em Cristo. Ele é o alfa e o ômega, né? O que é o alfa e o ômega? É a primeira letra do alfabeto grego e a última letra, primeira e última, quer dizer, ele é o primeiro e é o último, está escrito em Apocalipse. Em hebraico, Aleph Tav, ele é o primeiro e último. Por quê? Porque tudo começa nele e tudo termina nele. Todas as coisas encontram sentido nele, nada tem sentido fora dele. A sua vida não tem sentido fora dele. Por isso que o mundo busca sentido para a vida e não encontra, porque não busca em Deus. Quando você busca em Deus, você encontra sentido para a tua vida. Veja bem, a unção do Espírito Santo, que é o ponto 4 aí da nossa apostila, a unção do Espírito Santo está no propósito profético. Isto é, a sua poderosa capacitação sobrenatural estará restrita à esfera do propósito profético. Significa o quê? O que é a unção do Espírito Santo? É a capacidade, ou é a capacitação sobrenatural para que você venha exercer a vontade de Deus. E a unção do Espírito Santo, que é essa capacidade sobrenatural, ela está dentro do propósito que Deus estabeleceu para você. Ela não vai estar fora. Quando você está fora do propósito, é como se não tivesse unção. Imagina duas estradas, e a estrada da direita é a que você deveria pegar, porque ela é a estrada do seu propósito, do plano que Deus estabeleceu para você. Mas você não pega a estrada da direita, você pega a da esquerda. É na estrada da direita que vai ter recursos, é na estrada da direita que Deus vai enviar os recursos, vai enviar o financeiro, vai enviar a unção, vai enviar a capacitação. É ali que Deus vai prover, porque Ele é o Deus da provisão. Agora, se você pegar a outra estrada, não terá recurso, não terá provisão, não terá nada. Não sei se você já teve alguns exemplos na tua vida de Deus te falar para você seguir um caminho. E quando você seguiu aquele caminho, Ele proveu recursos. Ou talvez você tenha tido algum exemplo na tua vida de Deus ter falado para você seguir um caminho, mas você foi desobediente, não seguiu. E quando você desobedeceu e seguiu outro caminho, Ele não proveu o recurso, então faltou. Por quê? Porque fora do propósito não há unção, não há a capacitação sobrenatural. Jesus Cristo, ele estava dentro do propósito de Deus. Então, dentro do propósito de Deus, onde ele passava, ele curava, libertava, anunciava o evangelho, e Deus era com ele. A mão de Deus era com ele. Então ele operava sinais, milagres e maravilhas. Dentro do propósito, a gente vai operar sinais, milagres e maravilhas. Fora do propósito, a gente não vai conseguir fazer isso, porque a unção de Deus está dentro do propósito. Fora do propósito profético, não haverá unção, que é a consequência natural do primeiro ponto, do ponto 4 que eu falei. É dentro do propósito que nós teremos a capacitação. Então, é capacitar para falar, para operar, para fazer a vontade de Deus. Então, assim, imagina que Deus estabeleceu você para ser um pastor, uma pastora. E aí, você fica tentando ser diácono. Deus te chamou para ser pastor ou pastora. Então, o que você vai fazer como pastor ou pastora? Você vai cuidar de pessoas, você vai orar pelos enfermos, entendeu? Você vai visitar, você vai ensinar, você vai discipular. É aquilo que você vai fazer, porque Deus te chamou para aquilo ali. Aí você fica tentando ser diácono. Não, aí você não vai conseguir fluir. Por quê? Porque você está fora do teu propósito.
Isso vale para tudo, irmãos. Então eu vejo pessoas que estão, exemplo, né? Estão no chamado, foram chamados para serem pastores. E eles estão como dentro de uma igreja tradicional, né? Porque aí é dentro de uma igreja tradicional que diferencia. Eles estão como presbíteros, mas eles são chamados para ser pastores. Eu vi pessoas que são chamadas para ser profetas. Então aquela pessoa tem um chamado profético na vida dela e ela vai fluir dentro daquele chamado, mas ela está na igreja como diácono. Você acha que ela vai fluir? Não. Nós estamos falando, porque também o nosso curso aqui, ele engloba falar dos 5 ministérios, que é o texto de Efésios 4:11. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses são os ministérios a qual Deus estabeleceu. Então quando você está fora do lugar, você não flui. Eu já dei esse exemplo aqui e falei, nas primeiras aulas acho que eu falei isso. Imagina que a gente pega a sua orelha esquerda aí, ó, a sua orelha esquerda, que o lugar dela é aqui. Então a gente pega essa orelha esquerda e tira ela daqui e coloca ela no olho. Ela vai funcionar? Não. Porque ela nasceu para ser orelha esquerda. Entende? Se você pega o seu braço direito, ele nasceu com o propósito de ser braço direito. Paulo usa a analogia do corpo. Ele pega os membros do corpo. Você pega o seu braço direito e tira ele e coloca ele na perna esquerda. Vai funcionar? Não. É um corpo deformado. Sabe o que você vê? Igrejas deformadas, onde braço está no lugar de perna, orelha está no lugar de olho, nariz está no lugar de boca. É isso que você vê dentro das igrejas, corpo deformado. Por quê? Porque as pessoas estão fora do lugar. E isso é importante, irmãos. Quando você está fora do teu propósito, você não dá resultado. Porque o meu olho vai dar resultado aqui, no lugar que Deus colocou ele. Mas se arrancar ele daqui e colocar em outro lugar, se fosse possível, ele não vai funcionar. Entende? Porque ele está fora do propósito. E Paulo diz isso a respeito da igreja, que nós somos um corpo com muitos membros, e cada membro tem uma graça, tem uma função, tem algo específico igual Deus estabeleceu para cada membro, entende? E aí, nós precisamos entender o nosso lugar no corpo. Entender o nosso propósito é entender o nosso lugar no corpo. Porque aí, imagina a igreja que é um corpo, né, enquanto uma denominação. Então, existem membros que serão pernas, outros que serão braços, outros que serão olho, outros que serão ouvido, outros que serão boca, entendeu? Nesse sentido, né? Então, cada membro vai estar no seu devido lugar. Então, se cada um está no seu devido lugar, isso aqui vai dar resultado, vai fluir. Agora, se tiver todo mundo fora do lugar, é uma forma muito simples da gente entender, né? Então, assim, eu não nasci para cantar. Aí eu fico aqui tentando cantar. Entende? Aí pega ali o Renildo ali, o pastor Renildo, que não toca, coloca o violão na mão dele. Aí dá o violão na mão dele ali. Aí pega ali o pastor Dinho e faz outra coisa, entendeu? Cada um no lugar. Aí pega aqui a Patrícia e faz aqui. E assim, aí cada um no seu lugar diferente que não é para estar. Como é que vai dar? Vai dar nada. Ninguém não vai funcionar, não vai fluir, não vai dar resultado. As pessoas vão correr daqui. Entende? É a mesma coisa o corpo. Por isso que a unção do Espírito Santo está dentro do propósito profético. E você precisa saber o seu lugar no corpo. Isso eu falei muitas vezes, e muitas vezes eu vou falar aqui, e vou falar aqui até a eternidade. Você precisa saber o seu lugar no corpo. É na sua posição no corpo que você vai gerar resultado. A unção não está apenas no propósito profético, ela também está na visão. Isso eu vou falar mais para frente, não vou entrar em detalhe agora. De nada adianta descobrirmos o propósito se utilizarmos estratégias erradas para colocá-lo em prática. É fundamental descobrirmos o modo, isto é, a visão de Deus para aquele propósito. Então, a unção também está na visão, mas isso eu vou detalhar em outro momento, tá bom? O tamanho da unção será proporcional à visão. Essa visão aqui é como se fosse uma visão panorâmica. Imagina que eu chamo vocês ali fora e peço para vocês olharem ali a rua.
Então, a nossa visão física, ela tem uma capacidade limitada de enxergar. Então, a gente consegue enxergar, acredito, que até 4,5 km, 5 km. Não dá para enxergar mais do que isso. É claro que você pode até passar um pouco disso, mas você não consegue mais definir nada. E dependendo do tamanho do objeto também, você não consegue definir aquele objeto a longa distância, entende? Então, quando a gente olha daqui para aqueles prédios que estão ali, você consegue enxergar ele legal. Quando você vai andando ali para a serra, ali, você consegue ver também eles, em determinado lugar da serra, você consegue ver, porque eles também são altos e são grandes. Mas dependendo do lugar que você for, você não consegue enxergar. A sua visão é essa capacidade de você enxergar o horizonte. E a tendência é o seguinte: quanto mais a gente vai se elevando, se a gente conseguir se elevar aqui e subir, quanto mais a gente vai se elevando, a nossa visão vai ampliando. Entende? É assim também é no mundo espiritual. Se você vive uma vida espiritual muito baixa, você só consegue enxergar aquilo que está 1 palmo na sua frente. Só consegue enxergar aquilo que está 2 metros, 1 metro na sua frente. Porque a sua vida espiritual é baixa, não tem busca, não tem oração, não tem jejum, só consegue enxergar aquilo ali. Agora, quando você começa a levar a sua vida espiritual, e para você levar a sua vida espiritual, é através da comunhão com Deus, da oração, do tempo que você passa com o Senhor, através do jejum, você vai levar a sua vida espiritual. Quanto mais você levar a sua vida espiritual, mais visão você vai ter, e vai conseguir enxergar as coisas que você não enxergava antes. Começa a buscar o Senhor de verdade, passando tempo na presença dEle. Você vai começar a ver coisas que você não via. Você vai começar a entender coisas que você não entendia. Deus vai começar a te dar revelação que você não tinha. Deus vai começar a explicar coisas para você que você não tinha explicação. Deus vai começar a te dar sonhos, visões, revelações, seja como for, Ele vai te falar com você, coisas que não falava antes, quando você começa a levar a sua visão em Deus. Então isso é fundamental. Então, o tamanho da nossa unção, que é a nossa capacidade de operar aqui, será sempre proporcional à nossa visão. Por isso que a gente precisa levar a nossa visão em Deus. E para levar a nossa visão em Deus, a gente tem que buscar o Senhor. A gente tem que gastar tempo com Ele, né? Não é gastar tempo, é investir tempo. Quando você entra no quarto para orar, eu já falei aqui e vou voltar a dizer até para os irmãos, cada um de nós temos que ter um quarto de oração. Então, na minha casa tem um quarto que tem um computador. Eu não consegui tirar o computador do quarto ainda, mas eu transformei ele num quarto de oração. Então eu tenho lá, coloquei um tatame no chão, coloquei uns negócios na parede assim, para me lembrar das minhas orações que eu tenho que fazer. Então aí sempre vira e mexe eu estou tirando, renovando, né? Você vai renovando, tira e coloca o nome dos membros da igreja lá, está tudo lá. Então lá você vai intercedendo, vai orando, entendeu? Todos nós precisamos ter quarto de oração. Se você não pode ter um quarto de oração, você tem uma sala na sua casa, separa um cantinho assim, ó, coloca um tapetezinho, aqui vai ser o meu cantinho de oração. Não estou dizendo que você pode orar na sua casa toda, e é bom você orar na sua casa toda, mas é bom você ter um lugarzinho para você buscar o Senhor no secreto, entende? É o que Jesus diz, entra no quarto e busca o Senhor em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Então a gente precisa sempre ter um lugarzinho para buscar o Senhor, isso é fundamental. Então o tamanho da unção será proporcional à visão. A medida de unção e capacitação sobrenatural limitam a Deus. A medida de unção e capacitação sobrenatural acompanhará seu horizonte, como eu falei aqui. Se seus horizontes são vastos e sua estrutura de pensamento não limitam a Deus, a unção será poderosa e ampla. Nunca limite a Deus na tua vida. Nunca. A Bíblia diz o seguinte: tudo é possível ao que crê. Seria muito mais fácil dizer o seguinte, mas isso não funciona. Tudo é possível a Deus, mas isso é muito lógico. Um Deus que é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imortal, tudo é possível para Ele pode fazer qualquer coisa. Então, para mim não importa, eu não quero saber nesse sentido, né? Isso não muda a minha vida. O que muda a minha vida é se eu creio que Deus pode fazer, se eu creio que Deus quer fazer. Tem um limite, tem um campo também que você precisa passar, transpor. Eu vi pessoas que crê que Deus pode. Crer que Deus pode fazer é uma coisa, crer que Deus quer fazer é outra coisa. Eu já vi pessoas enfermas, e você vai orar pelas pessoas enfermas, e você pergunta, você crê? Aí ela fala assim, eu creio que Deus pode.
ela crê daquele modo tradicional. Não, Deus pode, mas ela não crê que Deus quer curar ela. É diferente, você tem que crer que Deus quer curar você. Você tem que crer que Deus quer libertar você. Você tem que crer que Deus quer salvar você. Você tem que crer que Deus quer abençoar você. Você tem que crer que Deus quer prosperar você. Quando você crê nisso, isso muda a sua vida. Entende? Então, nós precisamos não limitar a Deus. Quem sou eu para dizer o que Deus vai fazer ou não? Existem pessoas que acham que Deus aceitou a Jesus Cristo na igreja evangélica, se tornou evangélico. Que Deus entrou na igreja evangélica, aceitou a Jesus e se tornou evangélico, porque elas limitam a Deus. Aí você fala algumas coisas, não, Deus não faz isso não. Deus não. Quem sou eu para dizer que Deus não faz isso, não faz aquilo? Deus faz tudo e qualquer coisa que você crê. Todos aqueles, diz Hebreus capítulo 6, é preciso crer que Deus existe. Aqueles que se aproximam de Deus, precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é recompensador. E Deus age, eu tenho entendido algo, eu não consigo explicar para você agora, mas Deus age na sua vida a partir da tua fé. Parece simples eu falar isso, mas isso é necessário entrar no teu espírito, dentro de você, dentro do teu coração. Tudo que Deus vai fazer na tua vida, Ele só vai fazer quando você crê que Ele vai fazer. Enquanto você não crê, Ele não vai fazer. Mas ele vai continuar sendo Deus, Ele não vai deixar de ser Deus, entende? Ele não vai deixar de ser Deus, mas Ele só vai fazer na tua vida quando você crê. Diz, né, um dos textos que o pastor Iderlândio leu ontem, eu acredito que esse texto é muito forte, só vou ler o versículo anterior. Marcos, só ouça para você ver, Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Marcos 11, 22, versículo 23, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Primeira advertência, tenha fé em Deus, creia nele. Aí depois ele diz, tudo que você disser, o que é aquilo que você diz? Você já leu Salmos 91, já parou para pensar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí no versículo 2 diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Olha o que o salmista está dizendo, de Deus eu vou dizer, é isso que Jesus está dizendo, tudo que você disser. Se você diz assim, Deus esqueceu de mim, é isso aí que vai acontecer, você não vai ter a resposta de Deus, porque Deus esqueceu de você, você está dizendo isso, entende? Agora você disser, Deus não, tudo que você disser negativamente, vamos pensar assim, né, negando Deus, é o que vai acontecer. Agora, o que tudo você disser crendo em Deus, é o que vai acontecer. Por quê? Porque Deus age através da tua fé. Deus faz baseado na tua fé. Por isso que Deus ele fala, qualquer que disser. Por isso que Paulo fala em Romanos, isso é fundamental. Romanos capítulo 10, você precisa crer com teu coração e declarar com a tua boca. Quer dizer, crer no coração, que é dentro de você, algo que vem dentro de você, você crê, porque é uma confiança que vem dentro de você, não é algo externo apenas, e você precisa declarar o quê? Jesus é o Senhor. Por isso que todo joelho se dobrará, diz o profeta, né? Todo joelho se dobrará e vai fazer o quê? Vai declarar que o Senhor é Deus. Ele vai declarar que Jesus é o Senhor. Toda boca confessará o nome dele. Por quê? Porque é necessário confessar. Por isso que eu estou dizendo para você, isso é o fundamental. A gente tem mostrado para as pessoas que elas precisam mudar a forma de agir dentro de casa. Parar de lançar palavras de maldição, palavras negativas e começar a lançar palavras de bênção. Então Deus está neste lugar. É diferente, entendeu? Os anjos do Senhor acampam aqui. Eu vou, Deus vai comigo.
salmista, eu vou me deitar e Deus vai me dar um sono do justo, vai guardar o meu sono. É diferente. Eu vou me deitar e não vou conseguir dormir, porque a ansiedade vai me pegar, as preocupações vão me pegar, eu não vou pensar nos boletos que eu tenho que pagar e não tenho dinheiro, e vou ficar desesperado, é isso que vai acontecer, você vai deitar e não vai conseguir dormir. Agora, antes de você deitar, você declara, eu vou deitar, eu vou dormir, vou ter o sono do justo. É isso que vai acontecer na tua vida, entende? Tudo que você disser, crendo, crê com o coração. Por isso que ele fala, você não pode duvidar, você tem que crer, né? Crer com o coração. Aquilo que você diz, é isso que diz o versículo 23. Mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo que disser será feito. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus Cristo que está dizendo isso. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crendo, que o recebereis e tê-lo-eis. Como foi falado aqui ontem, né, pelo pastor Iderlande, você ora e já crê que recebeu. Já crê que recebeu. Então é diferente, entende? Então, Deus age conforme a nossa fé. E a unção do Senhor, ela sempre vai estar baseado na nossa visão, e quando nós não limitamos a Deus. Quando você limita a Deus, então vem uma situação na sua vida e você fala assim, isso não vai acontecer, Deus não pode fazer isso por mim, e é isso que vai acontecer, Deus não vai fazer isso por você, porque você limitou Ele. Então, não limite a Deus e não limite o reino de Deus, porque no reino de Deus tudo é possível. Quando Jesus ele usa essa expressão aqui, né, em verdade vos digo, ela no texto original, ela tem um sentido muito forte, que o texto que nós lemos, no Marcos 11, 23, começa assim, né, em verdade vos digo. Essa expressão é a expressão que a gente fala na igreja, amém. Se você procurar o texto, vai estar escrito lá, amém. Alguns momentos ele fala, em verdade vos digo. Está escrito lá, amém, amém. A palavra amém é uma palavra que significa Deus é rei e é fiel, mais ou menos assim, porque tem 3 palavras nessa palavra. Tem a palavra Deus, tem a palavra rei e tem a palavra fiel. Significa o quê? Toda vez que Jesus fala assim, em verdade vos digo, ou em verdade vos digo, porque ele usa essa expressão antes de dizer algo, ele está dizendo amém, amém, e ele vai dizer. Significa o quê? Tudo aquilo que ele vai dizer não falhará, se cumprirá. Se você crer e colocar como propósito da tua vida, aquilo ali não falha. É uma palavra que não falha. Ele está dando uma validade muito forte e poderosa àquilo que ele está dizendo. Porque ele está falando, amém, amém. O que eu vou falar daqui para frente não falha, jamais falha. Se você, qualquer pessoa que disser a este monte, que te precipita no mar, crendo no seu coração, não duvidando, tudo o que disser, fará, acontecerá, entende? Então a gente nunca deve limitar a Deus, não limite a Deus na tua vida, porque Deus ele é um Deus do impossível. Deixa eu ver onde eu parei. A unção está no propósito profético, está na visão, e também na posição, na autoridade. Se respondermos adequadamente a Deus, a autoridade se ampliará e a liberação da unção aumentará. A unção, quando a gente fala de unção, a gente não está falando de habilidades naturais. Existe uma forma de você acessar a unção. A unção é uma habilidade sobrenatural. Sobrenatural de Deus. Não é a sua força física, não é o seu intelecto, a sua capacidade humana, é algo divino. Essa expressão, poderia ser traduzido como virtude também, ou poder, no grego está escrito dunamis. Lembra que Jesus ele andava no meio da multidão, e uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, ela disse, se eu apenas tocar nele, eu serei curado. Observe o que ela fala antes de acontecer. Marcos 11, 23. Ela diz, se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Se ela falasse assim,
não, isso aí é mais um homem qualquer, eu vou tocar nele e não vai acontecer nada. E não ia acontecer nada. Mas ela disse, se eu tocar, vai acontecer. E o que ela faz? Ela toca, Jesus para a multidão e fala, alguém me tocou. Os discípulos falam, mas mestre, muita gente está te tocando aqui. Mas ele fala, alguém me tocou de forma especial, porque eu senti que de mim saiu dunamis, saiu virtude, saiu unção. Aquela virtude, aquela unção, aquele poder entrou naquela mulher e curou a enfermidade dela, entende? Os irmãos estão aqui na igreja acompanhando, sabe que é assim que funciona. Quando a gente coloca as mãos sobre as pessoas e ora sobre elas, a gente libera uma unção sobre elas, e aquela unção entra na vida da pessoa, e aquela pessoa, se tiver uma enfermidade, ela é curada. Se ela tiver qualquer problema, ela é curada. Eu dei um exemplo aqui, eu estava trabalhando, aí a moça veio falar comigo que ia no médico, porque estava com ansiedade, estava com algumas preocupações, e estava com dores assim no corpo também. Aí eu sentado assim na cadeira, na mesa na minha frente, ela sentou assim na mesa, e eu falei com ela, senta aí. Eu conversei um pouquinho com ela, depois de um tempo conversando, eu falei, me dá sua mão que eu vou orar por você. Eu orei por ela, e depois da oração, já não tinha mais dor nenhuma, já não tinha mais ansiedade, não tinha mais nada. Aí eu perguntei, você entendeu o que aconteceu? Ela, eu estou assim, extasiada aqui daquilo que eu recebi. Então eu falei, a unção de Deus foi liberada aqui, ela entrou dentro de você. Aí eu falei até, dei o exemplo da Bíblia, né, quando a unção sai de Jesus e entra na mulher, e a mulher, o fluxo de sangue que estava na mulher, que ela tentou de todas as formas correr atrás de médico, não conseguia durante 12 anos, na mesma hora estancou o fluxo, por causa da unção e do poder de Deus. Então, naquele momento, a unção entrou na vida daquela jovem que estava ali comigo, e ela não teve mais ansiedade, não teve mais dores, não teve mais nada. Por quê? Porque quando a unção entra, ela libera algo sobrenatural sobre a vida da pessoa. Estou dizendo para você. E essa unção, ela depende da sua autoridade, aquilo a qual estabeleceu para você, entende? Então a unção depende da sua autoridade. A sua autoridade está ligada diretamente à sua submissão a Deus, submissão ao reino de Deus e à vontade de Deus. Como que a gente eleva-se em tal autoridade no reino de Deus? Submetendo-se, não apenas a Deus, porque Deus está no céu, Deus está no céu, você submete a Deus, é verdade, porque você reconhece Ele, mas submete às autoridades que Ele constituiu, entende? Então, quando você anda debaixo de rebelião, você não tem como usar a unção de Deus e o poder de Deus. Porque se você estiver na igreja, mas está debaixo de rebelião, você não usufrui daquilo que Deus está liberando. Então, quando você está na igreja e tem uma liderança, você precisa estar debaixo dessa autoridade. Aquilo que Deus libera aqui, Ele não libera apenas para a minha vida, Ele libera para todos. Todo mundo desfruta daquilo que está sendo liberado. Agora, se alguma pessoa está em rebelião, ela não é submissa a essa autoridade, ela não consegue receber, entende? Isso aconteceu com Corá, Datã e Abirão, quando Deus liberava através da vida de Moisés, e eles não conseguiam receber, então eles entraram em rebelião, e depois da rebelião que eles fizeram contra Moisés lá, o que aconteceu para eles é que a terra engoliu eles vivos. Mas por quê? Porque quando você está em rebelião, você não consegue desfrutar da autoridade que Deus libera sobre o ambiente, sobre o lugar. Então, todos nós precisamos sempre estar submisso a autoridades a qual Deus estabeleceu na nossa vida. Esse princípio é fundamental, irmãos. Estou falando para vocês aqui, e todos nós estamos submissos a autoridades. Aqui na igreja tem as autoridades eclesiásticas, então nós precisamos estar submissos. Fora daqui da igreja, eu tenho a minha mãe e meu pai como autoridade, eu preciso estar submisso a eles, né? Por mais que eu estou casado, eu não posso desrespeitar eles. Eu tenho minha vida, eu tenho minha família hoje é eu e minha esposa, mas eu não posso desrespeitar eles, porque ele também é autoridade. Então, quando eu vou na casa da Dona Maria, a Dona Maria é a autoridade lá, porque a casa é dela, o Miguel é a autoridade lá, então eu não posso desrespeitar. Qualquer casa que eu for aqui de vocês é autoridade na casa de vocês, então eu não posso chegar lá e desrespeitar vocês. Se eu chegar lá e desrespeitar, eu não consigo desfrutar daquilo que Deus libera para vocês. Toda vez que você rebela-se contra a autoridade de um ambiente, você não consegue desfrutar daquilo que Deus libera sobre aquele ambiente. É por isso que muitos filhos não desfrutam daquilo que Deus libera aos pais, porque eles são rebeldes.
Então, quando eu entro na escola e sento numa cadeira como essa, para estudar com o professor, ele é autoridade sobre a minha vida, e eu preciso ser submisso a ele. Se eu não obedecer o princípio de autoridade, eu não consigo receber o que está sendo liberado através da vida dele, entende? Então, a unção também está diretamente relacionado a esta autoridade, porque quanto mais nós elevamos o nível de autoridade, mais unção vai vir sobre a nossa vida, e mais nós vamos poder usar dessa capacidade sobrenatural de Deus, que Ele nos dá para poder agir no reino dEle, entende? Deixa eu terminar aqui. No relacionamento com Deus, o Senhor nos levará a construir uma posição de autoridade. A autoridade não se ganha orando e jejuando, mas obedecendo e submetendo-se. Não significa que não faz parte a oração e o jejum. Por quê? Porque a oração e jejum faz parte desde que você submeta-se a Ele. A autoridade está diretamente ligada à submissão. Uma pessoa que não é submissa a outra jamais terá autoridade. Entende? Se uma pessoa não é submissa, ela não tem autoridade. Porque para você ter autoridade, você tem que ser submissa. Autoridade significa o quê? Existe alguém que está por trás de você, que está delegando o poder para você. Então hoje nós temos autoridade no reino de Deus. Mas por que nós temos autoridade no reino de Deus? Porque existe alguém por trás de nós. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Ele está à direita do Pai, assentado no alto e sublime trono. Então ele recebeu uma posição de governo. Por causa dele, ele liberou sobre nós. Então a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ele delegou sobre as nossas vidas a autoridade. Toda autoridade, ela é delegada por alguém maior que você. Então, se eu estou aqui hoje, é porque existe uma delegação de uma autoridade, que é alguém que é maior que eu. Entende? Agora, toda pessoa que fala assim, não, eu sou maior, não tem ninguém acima de mim, é uma pessoa rebelde. Eu não preciso de ninguém para poder me submeter, é uma pessoa rebelde. Eu já vi pessoas assim, tome cuidado. Esses dias eu estava vendo uma pessoa no YouTube, e ele dizia dessa forma, eu não preciso de cobertura espiritual, mas ele quer ser cobertura espiritual das pessoas, mas ele não precisa. Então isso não é submissão à autoridade. Então você tem que tomar cuidado. O poder pode proceder da oração e do jejum, mover a terra e o homem, mas a autoridade move o céu, move o próprio Deus. A autoridade move Deus. A autoridade procede de Deus. É Deus que constitui a autoridade. Isso é fundamental nós entendermos. Aleluia, Deus. Nós falamos alguns pontos aqui a respeito do propósito. Eu vou... Dia 9:17. Existem algumas chaves para você identificar o propósito profético sobre a tua vida. A gente pode falar, talvez, dela bem rápido. Só que não adianta a gente falar rápido, porque existem algumas chaves que você identifica o propósito profético na tua vida. A primeira chave, através de um sonho. Esse sonho não é apenas você dormir à noite e sonhar. É algo que você sonha em fazer, em ter, né? Isso também pode te ajudar a identificar o propósito profético. Eu vou falar dessas chaves no outro momento, mas eu quero só apenas falar um pouquinho rapidinho. Então, como identificar o propósito profético? Primeira chave, um sonho, algo que você sonha. Segunda chave, uma convicção, algo que está dentro de você. Quando você começa a viver com Deus, na comunhão com Ele, Ele coloca dentro de você uma convicção daquilo que você vai fazer. Então Deus colocou no meu coração convicção de algumas coisas para que eu possa fazer. O que eu estou fazendo aqui hoje é algo que Deus colocou no meu coração. Então eu preciso cumprir isso. Então isso é uma convicção que Deus coloca dentro de você, entende? Então essa é uma das segundas chaves, porque Ele imprime dentro de você essa convicção e você descobre, eu preciso fazer isso. E aí você faz aquilo e gera resultados. Terceira chave, um chamado, porque você sempre também terá um chamado. E esse chamado é algo que vai sendo descoberto, pouco a pouco. Então, na medida que você vai se relacionando com Deus, Ele vai clareando essa vocação para você, entende?
em Efésios, eu não lembro agora o versículo, mas no capítulo 1, Paulo faz uma oração e fala o seguinte, que para que Deus pudesse dar espírito de revelação e de sabedoria, iluminando os olhos do entendimento. Então, você tem o seu olho físico, mas você é espírito também. Eu falei aqui, nós somos espírito, alma e corpo. O seu espírito tem um olho, o seu espírito tem um ouvido, o seu espírito tem um olfato, o seu espírito tem um paladar, o seu espírito tem um tato. Você nunca ouviu isso, né? A maioria das pessoas nunca ouviram isso, mas o seu espírito também tem sentidos. Quais são os 5 sentidos? Né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Com esses sentidos, você toca essa realidade. Então, com a visão eu vejo, com a audição eu ouço, né? Com o olfato eu sinto o cheiro, com o paladar o gosto e com o tato eu pego, sinto, né? Então, o tato é a sensibilidade. O teu espírito tem todos esses sentidos. Paulo fala ele orando em Efésios, ele fala que ele fala assim que Deus tinha iluminado os olhos espirituais para que eles pudessem compreender qual é a vocação deles. A primeira vocação que você tem é ser filho. Essa é a primeira vocação, você é filho de Deus. Existem muitas coisas dentro desse princípio, dessa vocação, que a gente precisa entender a cada tempo. Mas essa é a primeira vocação. Mas existe uma vocação ministerial, a qual Deus te chamou. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Veja bem, a igreja é um corpo com muitos membros. Não existe nenhum membro que seja inútil. Fala para mim um membro do teu corpo que não presta. Você vai tirar ele fora porque não serve para você. Fala para mim, o seu olho não presta? Então você vai arrancar ele fora? Seu ouvido? Seu rim não presta? Ah não, o rim não presta, eu vou tirar ele fora. Ah, o pâncreas, seja o que for, não presta, eu vou tirar ele fora. O fígado não presta, eu vou tirar ele fora. Ah, o dedinho, mindinho, não presta, eu vou tirar ele fora. Não existe nenhum membro no corpo que seja inútil, entende? Então esse é um princípio que eu creio. Não existe nenhum membro no corpo de Cristo, enquanto nós, igreja, que não tenha utilidade, que não tenha propósito. Não existe. Você não pode falar assim, não, eu nasci apenas para vir para a igreja e assistir os cultos, para ficar sentado aqui na quarta, no domingo, na segunda, na terça, e sentar e ir embora para casa. Sentar, não existe esse membro, entendeu? Não existe esse membro que não trabalha no reino, que não trabalha, que não se move, que não nasceu para fazer alguma coisa, porque Deus não estabeleceria você ou alguém para ficar num lugar parado, sentado, estagnado, sem fazer nada, porque Deus não estabeleceu no nosso corpo algum membro que não tenha função. Todos os membros têm função, a pele tem função, o pelo que você fala, para que serve o pelo? Ele tem uma função. Todos os membros, tudo que Deus colocou no nosso corpo, tem um objetivo, um propósito e uma função estabelecida por Ele. Então, no reino de Deus, onde a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça que governa o corpo, não existem membros nesse corpo que não seja útil, entende? Isso é fundamental. Não existem membros que não seja útil. Todos nós temos uma utilidade. A quarta chave, você flui com mais intensidade. Tudo isso aqui, irmãos, eu vou falar depois, mas só estou dando uma pincelada assim para vocês. O que você mais gosta de fazer? Também isso é bom, entendeu? Essa é a quinta chave. Onde você flui com mais intensidade? Igual, tem pessoas que gostam, exemplo assim, de evangelizar. Sair nas ruas, entendeu? Pregando, mendigo, morador de rua, qualquer tipo de pessoa na rua. Então o chamado dela está dentro daquilo ali. Então ela precisa identificar. Às vezes ela pode ser um evangelista, pode ser um pastor, porque ela pode ser um pastor que vai cuidar de pessoas de rua. Ou ela pode ser um evangelista que vai pregar o evangelho na rua para ganhar almas para Cristo. Então ela precisa identificar aquilo que você mais gosta de fazer, onde você flui com mais intensidade, o teu chamado está relacionado àquilo ali, entende? Então, o teu chamado também está diretamente relacionado a uma coisa que Deus colocou dentro de você. Então vai gerar um sentimento dentro de você, um desejo, entende? Porque
Porque Deus não colocaria algo em você e você não teria o desejo. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós sentimos vem de Deus. Entende? Então a gente precisa compreender isso aí. Eu vou falar depois mais detalhadamente sobre isso, eu não vou me ater aqui. E o último ponto dessa lição seria que o propósito profético será provado e sofrerá oposição. Eu não vou continuar, já é 9h30 e na outra semana eu continuo aqui, porque eu não quero fazer nada corrido, atropelando. A gente precisa fazer com detalhe. E é melhor a gente fazer com detalhe, como já é 9h30, minha proposta seria essa, de 7h30 às 9h30, já está dando 9h30, 9h20, né? E se eu entrar aqui vai acabar agarrando mais tempo. Então depois a gente continua, tá bom? Então essas outras partes aqui são fundamentais, eu quero falar sobre elas. E depois a gente vai falar sobre os fundamentos dos 5 ministérios. Qual é o nosso objetivo aqui? Voltando ao que eu quero lembrar para vocês. Você é membro do corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo, você tem uma utilidade. Quer dizer, Deus te criou para um propósito. Deus desenhou um modelo no céu e Ele mandou você aqui para você cumprir esse propósito dele. Existe um propósito maior, que é o do reino de Deus. E nós somos como se fosse peça de um quebra-cabeça maior, onde a gente vai juntando. Então eu uno o meu propósito ao seu, e a gente vai unindo aqui, e junto a gente cumpre um propósito maior. Mas existe um propósito individual. Cada um de nós temos uma missão. Isso é uma coisa também que eu vou falar mais para frente. Você, primeiro, descobre quais dons você tem. Aí você pode ler em casa, você pode abrir, anotar se você quiser, como lição de casa, ó. 1 Coríntios 12, talvez você não vai entender os termos que Paulo usa, mas depois a gente vai entendendo isso. Eu vou também detalhar um pouquinho sobre isso. Então, 1 Coríntios 12, versículo 7, 8, 9 e 10, diz assim, ó: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou algumas versões, palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Veja bem, Paulo falou de 9 dons aqui. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Cadê na ordem aqui que ele fala? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação das línguas. Esses dons são dons que Deus liberou para o corpo, quer dizer, para os membros. Todos têm todos os dons? Não necessariamente, mas não sou eu que faço as regras. Se Deus quiser dar, Ele dá. Mas você precisa identificar quais dons desses você tem. Mas você sabe o que significa cada um deles? Então é isso que a gente vai aprender também. O que significa o dom da palavra de sabedoria? O que significa o dom da palavra de conhecimento? Existem os dons chamados dons de revelação. Os dons de revelação são os dons da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. O que é o discernimento de espírito? É uma sensibilidade muito grande para com o mundo espiritual. Como que esses dons se manifestam? Através de impressões dentro de você. Deus fala com você por meio da consciência do seu espírito. Deus fala com você por meio do testemunho interior. Deus fala com você por meio de sonhos. Deus fala por meio de visões. Esses 3 dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, são dons de revelação. Deus pode revelar passado, presente ou futuro. Entende? Existem os dons de poder, dom de fé, dons de curar e operação de maravilhas. Esses são dons de poder. Dom de fé, dons de curar, que não é um dom só, são vários dons, dons de operação de maravilhas. Cada um desses dons são dons específicos também, que é utilizado para operar milagres e maravilhas.
inclusive tipo dom. Elias, ele tinha um dom de operação de maravilhas porque ele mandava fogo cair do céu. Você já viu algum profeta mandar fogo cair do céu? Elias fazia isso. Elias orou e não chova, e 3 anos e meio não choveu. Então, entende? Então ele tinha, é igual Jesus, ele chegou diante da tempestade e repreendeu a tempestade, o mar se acalmou. Ele falou com a tempestade. Quer dizer para você que isso está liberado para nós. Quantas vezes a gente subiu no monte e ia chover, a gente orou para não chover, e não choveu. Outras horas choveu, porque a gente entende que existem, não sei se você já entendeu isso, e sabe disso, né? Mas existem chuvas que não são de Deus. Existem chuvas que são formações de demônios. E quando você identifica isso, você ora e não chove. Pode ter certeza disso. Entende? Já tivemos várias experiências no monte com isso. E outras experiências também. Dons de poder. Existem os dons de inspiração, variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia. Esses são os 3 dons de inspiração. Entende? Aí, o que você vai fazer? Vai pensar nesses dons, você pode pesquisar sobre eles. Agora nós vamos abrir Romanos, capítulo 12, 1 Coríntios 12, agora Romanos 12. Você vai pensar nesses dons, e quais desses dons Deus te deu? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, né? Vamos pensar assim, na época da lei dos profetas, Deus falava de forma mais esporádica, e o Espírito não era dado a todos. Mas o profeta Joel, no capítulo 2, ele fala que haveria um tempo que Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. Ele fala que aqueles que receberiam o Espírito profetizariam, teriam sonhos e teriam visões. Então nós estamos nessa época em que o Espírito foi dado a todos. Então, através disso, todos nós, de certa forma, somos profetas. Podemos não ter o ofício profético, mas somos profetas porque foi dado o Espírito Santo. Então nós podemos desfrutar de todas as coisas que o Espírito Santo está liberando sobre nós. Então vamos lá para a gente terminar aqui. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 6, diz assim, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, a dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom e exortar, que reparte, faça com liberalidade, que preside com cuidado, que exercita a misericórdia com alegria. Paulo dá uma lista de dons aqui também, então vamos voltar. Romanos 12, versículos 6, 7 e 8. Ele fala, profecia, mais uma vez ele cita profecia. Se eu tiver tempo, eu vou falar essa diferença dessa profecia aqui, da profecia do 1 Coríntios. Profecia, ministério. Esse ministério aqui é o serviço. A palavra aqui é diácono. Não é o serviço diaconal, mas é servir. Então, existem pessoas que têm dom para servir. Todos nós somos chamados para servir, mas existem pessoas que têm dom para servir. É diferente. Então, servir. O outro dom, ensinar. Então, o terceiro dom que ele fala aqui é ensinar. Então, o que eu estou fazendo para vocês aqui é ensinar. Então, são todos que têm dom de ensinar? Não. Por quê? Porque Deus reparte o dom diferente para cada um. Então, você vai ter dom que eu não tenho. Eu vou ter dom que você não tem. Ou um dom ou outro que a gente vai ter, entendeu? Que vai ser semelhante. Mas talvez vai agir de forma diferente. Porque mesmo os dons, a operação dos dons é diferente. Que a gente vai entender também isso aqui. Então, profecia, serviço, ensino, aí o outro, encorajamento, que a nossa Bíblia está escrito como exortar. Exortar não é repreender e corrigir, é encorajar e animar. A palavra exortar é a palavra encorajar e animar. O que é animar? É pegar alguma coisa que não tem vida e dar vida a ela, entendeu? É você ir na casa de alguém que aquela pessoa lá está michuruca lá, cabeça baixa, desistiu da vida tal, e você chega lá e libera uma palavra de esperança, ora sobre a vida dela, declara, e aí no final quando você sai aquela pessoa está animada, entendeu? Está fazendo café, fazendo bolo para você comer, porque quando você chegou lá ela estava lá largada. Quer dizer, isso é animar, é você pegar algo que não tem vida e dar vida àquilo, entendeu? É diferente, então precisa entender a palavra.
Às vezes as pessoas leem essa palavra exortar e acham que exortar é corrigir, ou apontar o dedo. Não é, não tem nada a ver com isso, tá, irmãos? Nós não fomos chamados para apontar dedo para ninguém. Jesus ele fala que você tem que tirar a trave do teu olho antes de tentar tirar o cisco do olho do outro, entendeu? E essa palavra é justamente isso, é encorajar. Então, existe dom da profecia aqui, existe dom de servir, existe dom de ensinar, existe dom de encorajar, entendeu? Você fala assim, mas todos nós somos chamados para encorajar, é verdade, mas existem pessoas que têm dom para encorajar, é diferente, entendeu? O outro dom, repartir é contribuir, todos nós somos chamados para contribuir, mas existem pessoas que têm dom para contribuir. A pessoa que tem dom para contribuir, irmãos, eu falei aqui na igreja, eu quero ter dom para contribuir, porque as pessoas que têm dom para contribuir são pessoas prósperas. Eu conheci um camarada, ele não é o único, né? Mas eu conheci uma pessoa que ele contribuía no reino de Deus todo mês. Ele contribuía no mínimo 50 para 70 mil reais. Todo mês ele investia no reino, todo mês. Existem pessoas aqui próximo de nós que investem muito mais do que isso, entendeu? Por quê? São pessoas que Deus deu posições, Deus riqueza, Deus enriqueceu para a pessoa poder investir no reino, entendeu? Então existem pessoas que Deus dá às vezes uma empresa, existem pessoas aqui dentro que trabalham por conta própria, mas Deus está dando empresas, e essas pessoas, elas têm o dom para contribuir, porque elas foram chamadas para abençoar famílias e abençoar pessoas, entendeu? Então, isso é muito bom, porque Deus dá para cada um. Então, existe o dom de contribuir, existe o dom de presidir, que é liderar. Você tem dom para liderar? Você tem que fazer, por isso que eu estou falando, para ler esses versículos para você entender. E existe o dom da misericórdia. Todos nós somos chamados para exercer misericórdia, é verdade. Mas existe o dom da misericórdia. Existem pessoas que têm dom de exercer misericórdia. Entende? A Bíblia fala de muitos dons. E a gente depois vai falar alguma coisa sobre eles. E o que você precisa entender a partir desses dois livros que eu li aqui para você, 2 capítulos. 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Quais dons desse você tem? Existem outros. Existe o dom da hospitalidade. Tem pessoas que têm dom para receber pessoas, entendeu? Todos nós somos chamados para receber pessoas, mas existem pessoas que têm dom da hospitalidade, que é diferente, entende? Então você precisa descobrir quais os seus dons. Dentro dos seus dons, você vai descobrir o seu ministério, e dentro do seu ministério você vai descobrir a sua missão. O que você veio, por que você está aqui? E aí você vai estar dentro do seu propósito. Enquanto você não descobrir isso, você fica como se perdido, como cego no tiroteio. Vaga de um lado, vaga para o outro, caminha para cá. Você fica como se fosse como se você fosse um braço direito no lugar da perna esquerda. Como se fosse uma orelha direita no lugar do olho. Quando você não sabe o seu propósito. Entende? Então isso é fundamental. Eu volto a dizer, isso é questão de vida ou morte. Porque nós vamos comparecer diante de Deus e Ele vai falar, e aí? Quais são as suas obras? As suas obras não é a cesta básica que você doa. As suas obras é o propósito que você cumpre. Você pode dar cesta básica, você pode ser dizimista na igreja, ofertar, abençoar pessoas, mas as suas obras estão relacionadas ao seu propósito. Aquilo que Deus chamou você para ser. Porque o propósito é aquilo que nós somos. Porque faz parte da nossa constituição. Faz parte do seu ser espiritual. Faz parte de você. Já falei aqui, né, uma vez, assim como as armaduras espirituais, elas faz parte do seu ser espiritual, o propósito também faz parte do seu ser espiritual. E ele precisa, é como se ele tivesse oculto, ele precisa vir para fora. E é esse dom que está dentro de você, que Paulo fala, desperta o dom, quando ele escreve para Timóteo. Desperta o dom que você recebeu, quer dizer, tem dom que você recebeu, precisa ser despertado, para você utilizar no reino de Deus, e quando você utilizar o dom,
a gente vai entender. Quando você utiliza o dom, você gera fruto e faz o reino crescer e vive o propósito de Deus na tua vida. Amém? Vamos orar? Alguém tem alguma pergunta? Que a hora já foi. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus abençoe cada uma das pessoas que estarão também vendo esse estudo online, que estão vendo ou que verão depois, que estão acompanhando também de suas casas. Que assim o Senhor possa fazer cada um entender e compreender o seu propósito. Na próxima semana a gente continua aqui nessa mesma lição, página 14, que a gente vai fazendo mais de forma detalhada, que é melhor do que a gente fica na correria. Tudo bem? Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado. Te louvamos, te bendizemos. Que o Senhor possa nos ajudar a entender a cada dia o nosso propósito. Que os dons, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, sejam ativados, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem liberado dons sobre o teu corpo, Senhor. A tua igreja, ó Deus, que é o teu corpo, que são formados por membros, ó Deus. Que cada um deles, ó Deus, tem função específica, dons específicos, habilidades específicas, e que eles possam usar as habilidades a qual foi determinado por Ti. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Que assim o Senhor possa nos ajudar a entender o nosso chamado e o nosso propósito a cada dia. Que os Teus filhos entendam o chamado e o propósito a qual o Senhor estabeleceu para eles, ó Deus, para que eles possam viver o chamado que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Vão com Deus. Qualquer dúvida, pois fale comigo.